Olá, tudo bem? Seja bem-vinda de volta a mais essa aula. Muito bem, eu reuni aqui diversos produtos organizadores que são usados para organizar cozinha, geladeira, despensa. Essa lista ela não acaba aqui. Você pode usar o que você tiver. O melhor produto organizador é o que cabe na sua necessidade e no seu bolso. Lembre-se sempre disso, tá? Então, eu vou passar por cada um desses produtos mostrando como eles podem ser usados, ok? Vamos lá? Vamos começar por caixas. Essas caixas, vocês têm elas no Brasil já. Elas são caixas com alças e elas são ideais para você tirar e colocar coisas das prateleiras. É muito importante você considerar o peso do que você vai colocar aqui e a altura da prateleira. Se você colocar uma coisa muito pesada aqui, você vai inevitavelmente ter que usar as duas mãos e pode vir a causar um acidente, tá? Então considera o peso do que você vai colocar aqui. Mas elas são ótimas para você criar kits, como por exemplo do café da manhã e ter tudo reunido. Todos os biscoitinhos, ou por exemplo, você quer ter tudo do lanche das crianças separado. Essas cestas são ótimas, são leves e são duráveis, são laváveis, isso também é muito importante na despensa e na geladeira também, né? Você também pode usá-las na geladeira. Você pode usar em armários baixos, armários altos, enfim, uma infinidade de usos. Eu gosto muito e recomendo, né, que essa caixinha do Tuff. Então, aqui dentro tem todos os medicamentos, todas as coisinhas que ele precisa, escovinha de dente, pasta de dente, uma seringa para dar um medicamento se eu precisar, cortador de pílula, enfim. Tudo que é do Tuff está aqui dentro. E como você vê, um monte de coisa que ficaria caindo por dentro do armário e que, por exemplo, eu poderia até colocar todos esses potinhos numa bandeja dessa, giratória, tá? Mas basta uma virada um pouco mais intensa e essas garrafinhas todas, esses potinhos todos cairiam, né? Então, pense sempre, se é algo pequeno e de pouco volume, peso, é melhor ficar contido numa caixa do que numa bandejinha aberta, tá? Já se você for colocar, por exemplo, a gente mantém aqui as garrafas de óleo, vinagre, tá? Isso aqui seria ok, porque você vai girar e eles não vão tombar, tá bom? Então, considera o item que você está colocando no produto organizador e se é a melhor escolha para aquela ferramenta. Pensa sempre que o produto organizador é uma ferramenta para melhorar o processo de organização, o sistema de organização que você está implementando, né? Eu trouxe essa daqui também, essa é a caixa onde o Ed coloca a chave e a carteira dele quando ele chega no final do dia, e é um exemplo de uma coisa que você pode usar na cozinha também. Se você entra pela cozinha, por exemplo, tem um cantinho para você colocar algo assim. Aqui eu separei, eu vou explicar isso aqui depois. Aqui eu separei os pequenos produtos que me ajudam a manter a geladeira limpa. Por exemplo, isso aqui é para guardar o resto da cebola, tá? A gente usa muita cebola aqui em casa. Isso aqui é para guardar o resto do tablete da manteiga, porque eu tenho uma manteigueira, fica um pedaço aqui, mas o tablete do tipo de manteiga que a gente compra é grande, não cabe na minha manteigueira. Isso aqui é para guardar queijo americano, aquelas fatias de queijo americano. Vou mostrar para você, se você não conhece. E eu só estou com o pacote fechado aqui, mas eu vou abrir para você ver. Como você pode ver, eu só uso o produto organizador depois que eu abri o pacote, porque senão ele fica assim dentro da geladeira, né? Então eu venho e arquivo, assim dizendo,
o queijo aqui, ele não fica com essas duas fatiazinhas dentro da geladeira, entendeu? O restinho, com esse pacote todo rasgado. A outra coisa que a gente consome aqui em casa, consumia muito mais, mas é cachorro-quente. O cachorro-quente vem naquele saquinho, fica a água caindo. Antigamente eu guardava num pote de alimentos. Depois eu achei isso aqui e eu passei então a guardar aqui. Eu acho ótimo. E eu vou aproveitar e mostrar. Eu posso usar uma caixa para conter todas essas coisinhas que ficariam espalhadas dentro da geladeira, dentro do armário, dentro da despensa, tá? Então sempre considera concentrar em uma caixa maior, eu ia dizer em inglês, um container maior, né? Algo que contenha todas essas coisinhas para elas não ficarem balançando, espalhadas dentro do espaço que você está organizando. Então vamos voltar aqui. Essa aqui é uma caixa que eu uso dentro da geladeira. Vou te mostrar. Eu uso dentro da geladeira para colocar drinks de laticínios, o iogurte, essas bebidas de laticínio que os meninos consomem. Porque, mais uma vez, ficaria aquele monte de coisinha na prateleira, os meninos iam meter a mão para pegar isso aqui, ia cair aquilo ali. Enfim, evita essa bagunça dentro do espaço. E me ajuda também a ver quanto eu tenho, porque eu bato o olho e eu vejo, a caixa não está cheia, porque normalmente eu mantenho esse lado aqui cheio de bebidinhas, né, desse Chobani. Então eu vejo, tá acabando, tá na hora de reestocar, tá? A mesma coisa, isso aqui se chama, essa é uma caixa nova, eu tenho sempre algum material, eu guardo aqui nessa casa, no porão, eu tenho sempre material organizador. Se eu for para casa de um cliente, eu tenho alguma coisa para começar, né? E esse é um deles. É um organizador da iDesign, e ele é para geladeira ou para dispensas, prateleiras profundas. Você pode usar isso no seu closet, no seu banheiro, no seu escritório, né? Você pode usar essas caixas aonde você precisar, e elas vêm tanto na medida profunda como nessa aqui mais curtinha. Uma coisa importante que eu esqueci de mencionar aqui, com essa caixa, tá? Que tem a alça, e com essa aqui que eu uso, mas que me incomoda, é essa alça, porque a alça, como você pode ver, ela tira um espaço, e às vezes o armário deixa de fechar por causa da alça. Então, quando você for tirar a medida desses itens, considera, tá, a profundidade até o beiço aqui da alça, tá bom? A mesma coisa com essa caixa. Eu já tive que devolver porque eu tirei a medida errada e a porta do armário não fechou com a alça, tá ok? Então, muito importante na hora de tirar medidas. Essa caixa aqui é a caixa que eu uso, esse tamanho que eu uso para fazer estoque de itens que ficam na minha despensa, por exemplo, e eu posso usar também em outras áreas da casa para colocar o que for necessário. Mas é importante considerar o tipo de item que você vai colocar para a caixa não ficar pesada demais, tá? A minha caixa, por exemplo, que está na despensa, ela é pesada, tão pesada quanto essa aqui. Então a gente tem que ter cuidado na hora de manusear, né? Se você está organizando a casa de uma pessoa de mais idade, ou se você vai colocar aqui itens que são para as crianças se servirem, problema, né? Porque se ficar pesado vai cair da mãozinha delas ou vai cair da mão da pessoa idosa, pode causar um acidente e a gente não quer isso, tá bom? Então vamos ter cuidado, sempre pensando quem vai usar, quem vai acessar. Essa pessoa tem força, ela pode levantar o braço, ela pode se abaixar, se deslocar,
tudo isso é muito importante ser considerado, tá bom? Essa caixa aqui também serve o mesmo propósito, eu tirei da minha despensa para te mostrar. E essa caixa aqui, ela é, na verdade, uma caixa de arquivo, mas que eu descobri que ela pode ir no... tá sem preço, mas ela é baratinha e eu já organizei despensas inteiras só com esse tipo de caixa, porque elas são tão acessíveis, né? E funciona para o cliente. E ela funciona também para dividir a gaveta do freezer, que eu adoro. Então, eu posso colocar, por exemplo, carne vermelha, legumes congelados, que a gente sempre mantém, picolé, coisas assim. Eu tenho uma caixa para cada item, família de item, né? Então, isso ajuda muito, tanto a manter os itens separados. Se sujar alguma coisa, eu tiro a caixa e lavo só a caixa, não sujou o congelador inteiro, tá? Então eu gosto muito dessas caixas. Se você está aqui nos Estados Unidos, ela se chama Multi-Purpose Bin, é uma caixa de multiuso, né? Tá bom? E eu a compro sempre na The Container Store. Essa bandeja giratória, eu acho que ela ainda não existe no Brasil. Se você está aqui nos Estados Unidos, essa daqui é da Ucopia e ela está à venda na The Container Store. O que eu gosto muito dela é que a bandejinha sai. Então, se você quer restocar, por exemplo, como eu uso isso aqui para as cápsulas, se eu quero restocar, eu só tiro essa caixinha, não preciso tirar a bandeja inteira, tá? Mas é muito útil e me ajuda bastante a acessar o que eu preciso. Eu uso essa bandejinha em diversas partes da casa, até na geladeira. Na despensa eu tenho uma imensa para as garrafas de óleo, azeite, lata de azeite. E a melhor marca é a Romanoff. E ela está à venda na The Container Store, tá? Então aqui, vamos continuar por aqui, depois eu vou lá na frente. Isso aqui é o que é chamado aqui nos Estados Unidos de shelf riser, é um levantador de prateleira. Ele, na verdade, cria uma prateleira para você dentro do armário. Então, por exemplo, isso aqui vai ser alto demais, mas a gente pode ver aqui. Eu tenho como armazenar itens embaixo do organizador, tá? E uma coisa que eu faço aqui, por exemplo, eu tenho isso que a gente usa para cobrir a fritura e eu coloco embaixo da pia, eu coloco aqui, ele fica encostadinho no armário. Então eu aproveito também o corte do metal que existe aqui, tá? Então isso é fantástico. Você pode colocar potes, você pode colocar pratos, louça. É muito bom ter esse tipo de produto, especialmente quando você tem pouco espaço no armário, tá? Ajuda bastante. Às vezes a gente tem muita altura e tem pouca largura de armário, né? Então isso aqui vai te ajudar a aproveitar toda a área vertical, que é a altura do teu armário, tá bom? E vamos então falar sobre isso aqui. Os potes herméticos, que foi o que eu expliquei. E temos também os não herméticos, né? Que é esse que eu mostrei mais cedo para vocês. Que esse que a tampa sai facilmente, que eu não recomendo produtos que não sejam herméticos, pelo menos para os itens que as crianças vão acessar, ou para coisas que, se cair no chão, vai ser um desastre. Uma coisa é cair uma caixa de macarrão no chão. A outra coisa é cair uma caixa de arroz, né, ou de achocolatado. Vai ser um desastre, né? Então, dê preferência, pense sempre, isso aqui, se isso cair no chão, vai ser um desastre. Isso aqui, se cair no chão, vai ser mais fácil. E aí você escolhe. Foi esse um pouco o meu critério. Eu havia comprado isso aqui no passado, se não me engano, 2008, por aí. E eu
depois não vou jogar fora só porque saiu uma coisa nova. Eu mantive isso, mas eu coloquei então para as coisas que causam menos problemas se elas caírem e passei a usar esses potes herméticos para coisas como, por exemplo, o tempero, né, que a gente compra solto no mercado que a gente chama de multicultural aqui, né, que é o mercado árabe, indiano. E eu compro, então, todos os nossos temperos lá. E eu ia usar tudo assim. E uma aluna falou, Eliana, já pensou se você deixa cair isso? E não é melhor você ter os seus potinhos? Eu falei, Betânia, você tá certa. Eu vou fazer os meus potinhos. Vai me dar mais trabalho, mas eu vou fazer. E, então, tá aqui como organizar os seus temperos se você compra em grande quantidade. Tem o seu estoque num pote hermético, num pote de vidro muito bem vedado e deixe para o uso do dia a dia o que você numa garrafinha pequena, tá? A outra forma de você organizar alguma coisa e dispor na cozinha, a gente aqui em casa se amarra nessas balinhas, a gente adora essas balinhas, então eu sempre tenho esse potinho. Ele, na verdade, era lá da lavanderia, onde eu coloco meus produtos de lavanderia, né? E o saquinho de lixo do Tuff, para quando a gente vai andar com ele. E eu tenho 3 potes, eu tinha esse, aí eu trouxe esse menorzinho para colocar essas balinhas, tá? Para armazenar comida, eu recomendo realmente que você invista em potes de vidro com boa vedação. Eu tenho esse pote de vidro há tantos anos, eu não sei nem te dizer. E porque eles duram. Os de plástico, eu tenho alguns antigos ainda, do tempo assim, passadíssimo. Eu já nem sei quantos anos tem. E ele quebra, tá vendo? Ele já tá todo rachado, ou seja, eventualmente eu vou ter que deixar de usar esse pote porque a tampa está ruim, eu vou ter que comprar uma coisa alternativa. Uma recomendação, você me viu aqui com esse pote redondo e aqui você está vendo um pote retangular. Sempre dê preferência a produtos organizadores, especialmente as caixas, que sejam retangulares, tá? Isso faz um gancho para o organizador de gaveta, que é o seguinte: o melhor organizador de gaveta é aquele que tem ângulo zero, né? Assim, 90 graus secos, porque ele vai aproveitar todo o cantinho da sua gaveta. É muito difícil você achar. A Martha Stewart aqui nos Estados Unidos tinha uma linha, vendia no Kmart, o Kmart faliu. Eu tenho essas caixas até hoje, eu uso em outro cômodo aqui nessas gavetas da cozinha. Eu acabei usando esses produtos que são da IKEA e que eu, apesar deles não serem perfeitos por causa do ângulo e tal, eles têm essas curvas e isso faz com que você perca espaço, bastante espaço no final. Olha quanto espaço, tá? Se isso aqui fosse um grudadinho no outro, a gente não teria essa perda, né? Mas essa casa tem muitas gavetas e não fez diferença. Eu também tenho menos coisas, então tudo bem. Agora, se você está em um apartamento, uma casa com gavetas limitadas, um número de gaveta limitada, invista em coisas que, em caixas organizadoras que tenham assim o mínimo de curva possível, tá? Eu estou te mostrando essa aqui porque as facas vieram nela e é perfeita. Aproveita bem o cantinho da gaveta, tá bom? E o motivo pelo qual eu coloquei isso aqui é para comentar sobre o tipo de produto organizador adequado para o tipo de alimento, né? Esse aqui é para salada, para frutas, ele vem com uma bandejinha no fundo e quando sobra salada, a gente coloca aqui o tempero, né, o óleo, o vinagre vai para o fundo e não estraga a salada, a gente come o restinho no dia seguinte, tá? Ou deixa pronto. E esse aqui é maravilhoso também.
Esse aqui é ótimo para você usar também para frutas, se você já quiser deixar cortada, para legumes, verduras, tudo que você já quiser. E essa cestinha é ótima. Eu levo a cestinha para a pia, deixo a caixa ali do lado, levo de repente a minha caixa de morangos, por exemplo. Corto todos os meus morangos e coloco aqui e tá tudo pronto para servir, né? Isso faz com que os alimentos durem muito mais e você saiba, você veja imediatamente na geladeira o que você tem, né? No caso dessas caixas. A mesma coisa é usando caixas de potes de vidro transparente para você sempre ver o alimento que você tem. E uma coisa importante é você poder empilhar os itens, tá? Então veja, é muito melhor você poder empilhar os potes. Então observe o que você está comprando para que você possa estacar, né? Como a gente chama aqui, stacking, para você poder empilhar e poder aproveitar o espaço vertical da sua geladeira, tá bom? Eu acho que era isso. Eu tenho só mais uma dica. Uma coisa que eu expliquei para você mais cedo foi de sempre preparar pequenos kits. Lembra que eu te mostrei os óleos e tal? As bandejas são ótimas, são uma forma ótima de você organizar as coisas que você mais usa. Essa bandeja eu ganhei de presente de uma amiga no Brasil, eu acho que quando eu me casei, ou algo assim. E ela fica na nossa mesa desde então, com um pote de sal, as vitaminas do dia a dia dos meninos, mel, que a gente consome muito, o guardanapo e a manteigueira, tá? E aí isso vai e volta da pia, da mesa, de onde for necessário. Então pare para pensar também como você pode usar bandejas, até mesmo que seja dentro do armário, para que você possa tirar facilmente. Assim como você tira, né, uma caixa de dentro da despensa, você pode tirar de dentro do armário a sua bandejinha com tudo que você precisa, tá bom? Eu espero que essas dicas te ajudem a pensar, a avaliar melhor quais são os produtos organizadores que você realmente precisa, porque você não precisa de muita coisa, né? É importante sempre lembrar de tudo que está aqui. A gente poderia organizar todos os espaços da geladeira, isso e aquilo, sem esses produtos. Poderiam ser potes de geleia, poderiam ser potes de molho de tomate. Por exemplo, a minha sogra guarda todos os potes grandes e organiza os grãos dela dessa forma, né? Então, seja criativa, organize com o que você tem e, se você quiser, aos poucos você pode ir trocando, como eu fui fazendo, tá bem? Um super beijo e até a próxima!